Bom, estamos gravando já, finalmente, né? Uhum. Finalmente estamos gravando agora É, com áudio, nova versão tem áudio. exatamente. Valeu, Bruno. Estamos com Bruno E, Basílio, recordista, duas vezes, né, Bruno? Aliás, mais do que é, isso, né? Em duas disciplinas, mas três vezes, né? é, 3 vezes. Eu quebrei meu próprio recorde também, então são 2 recordes nacionais e eu quebrei meu próprio recorde, então assim, 3 vezes. Não Ah, sei como é que conta. legal. E aí, Hum. fala aí, Bruno, pô, de onde você é? Quantos anos você tem? Qual a sua formação? Então, eu sou do Rio, né, da região serrana, de Petrópolis, Araras, mais especificamente, se alguém conhece. E, bom, eu tenho 31, 31, sou de 94, me formei em Física na UF, lá em Niterói. Depois disso, não segui na carreira de física. Eu fui trabalhar com barco, viajei bastante, fiz várias coisas aí nos últimos 10 anos e agora comecei a focar mais na apneia. Já tem aí agora vai fazer uns 2 anos que eu tô mais assim focado em competição e me mudei para as Filipinas, para Camote, uma ilha pequena aqui nas Filipinas, para conseguir treinar melhor. Pera então, tô ouvindo aí no fundo um galo cantando, né? A gente tem É, 16 horas de diferença. 16 horas, você tá sim. já tá Aham. no domingo, né? No futuro. Já tá no futuro. Como é que você foi É. parar aí, Bruno? Então, eu estava trabalhando bastante, eu queria tirar férias, e aí eu resolvi tirar férias aqui, porque eu vi um lugar bom também para mergulhar. Aí eu vim para cá para mergulhar e tirar férias, e acabei ficando. Eu gostei muito daqui, aí eu não fiquei, na verdade, nessa ilha, eu estava em outra ilha. Eu comecei muito bem nos treinos, o que era para ter sido, sei lá, uns 2, 3 meses, acabou virando 6. E aí eu voltei a trabalhar e aí decidi que não, aí eu saí do meu trabalho, não estava muito bom, eu voltei para cá para ficar aqui enquanto esperava um próximo trabalho. E agora eu resolvi que quero ficar aqui treinando, porque está tudo indo muito bem. Eu estou tentando trabalhar o mínimo possível só para conseguir me manter aqui e continuar praticando o esporte. Mas começou tudo com umas férias que eu ia tirar aqui nas Filipinas. E como é que é a questão do visto aí para você ficar aí esse tempo Então, maior? visto aqui é tranquilo, porque você faz o visto de turismo quando você chega. Como brasileiro, você pode ficar aqui 2 meses. E depois é bem fácil de renovar o visto. Eu posso só continuar renovando o visto de turista. A cada 2 meses eu tenho que ir na imigração. E aí, que daqui dessa eu não tenho uma imigração nessa ilha, então eu tenho que pegar uma barca, uma 2 horas e meia até a outra ilha. Faço o processo lá, é rapidinho normalmente, demora uns 20 minutos. Só assinar os papéis e pagar a taxa e aí pronto. E aí eu consigo ficar mais 2 meses. Aí basicamente cada 2 meses eu tenho que ir lá renovar meu visto. Talvez agora que eu estou pensando em ficar aqui realmente por muito tempo, eu vou ver aí as opções de fazer um visto mais longo e tudo mais. Mas, bom. E crescendo lá em Petrópolis, imagino que assim, freediving não é muito forte em Petrópolis, né? Que tipo de esporte você fazia assim crescendo na É, sua juventude aí? O que que você fazia? bom, assim, acho que não só em Petrópolis, não sei, a primeira vez que eu fui escutar de freediving foi muito tempo depois, acho que eu já tinha uns 25 anos. Eu já tava, acho que foi tipo depois da pandemia, sei lá, pela pandemia. E, bom, mas eu cresci fazendo o que tinha perto de casa. Eu tinha natação, tinha tênis, futebol, mas nunca gostei muito de futebol. Aí depois teve uma época também que tinha um pessoal jogando vôlei perto de casa. Já tive também basquete perto de casa, então era o que tinha perto de casa, eu sempre fiz. Mas natação e tênis foi o que sempre foi a maior parte, porque tinha 2 grupos bons lá que estavam perto de casa, então sempre conseguia ir. E correndo com a academia, sempre fazendo outras atividades, assim. E hobby, filme, você não assiste muito filme, né? Feriado, essas Hoje em dia coisas. não, eu assisti bastante. Eu assisti bastante filme, bastante série, até assim, época de faculdade, mas quando eu terminei a faculdade, como eu comecei a viajar muito, eu nunca tinha assim tempo ou lugar assim para assistir filme. Aí eu acabei perdendo o hábito, eu fiquei só com o hábito assim de ler, eu leio muito. Hoje em dia, de vez em quando eu assisto filme para relaxar, eu gosto muito de animação.
em qualquer tipo, desde quando eu era mais novo, né? Assistia muito anime, as animações japonesas, e hoje em dia ainda assisto, mas também como outros estúdios, né? Tipo o Estúdio Ghibli, Pixar. Agora tem um estúdio também irlandês que eu tô a fim de assistir os filmes deles. Então eu gosto muito de animação, mais do que até filme. Hoje em dia eu acho muito difícil, assim, eu me animar para assistir um filme mesmo, assim. Eu acho tudo, ainda mais tipo Netflix, filmes da Netflix, as séries da Netflix, eu acho muito dramático. Não me interessa muito, não. Pô, da É, última vez a gente falou, né, de anime, é, né? Eu falei do uhum, anime que tem no Netflix, que é é, o 100 metros, né? Que é um anime de corrida. uhum, Tem uns sim, garotos que estão crescendo, no ensino estão no segundo grau, depois começa a correr profissionalmente. E tem uma relação uhum, interessante, o tipo de sentimento é... O cinema japonês, ele é mais sutil, né? Ao invés de ser muito uhum, visual, ele é mais... Vai na emoção, né? Na sutileza das coisas. sim, E tem é, uma correspondência com o mergulho também ali, no sentido de que eles estão... uhum, É um esporte, né? Então eles estão puxando ao máximo ali, né? sim, E o que aham. você lê aí? Você lê bastante? O que você tem lido? Eu leio bastante, e leio, assim, assuntos muito variados. Agora eu estou lendo um livro sobre treinamento, um livro de preparação física, até de um cara de MMA, falando sobre preparação física para MMA, que parece ser bem interessante. E estou lendo também um outro livro que é um estudo sobre poesia, poemas, poesias, assim, durante o tempo e como eles representam a mulher durante cada época, assim, da poesia e como isso reflete, assim, a sociedade e a visão da sociedade em relação à mulher. Então começa desde lá das poesias ali da época do Brasil, assim, escravocrata, né? Tipo, com as fazendas de café e tudo mais. E acho que não sei exatamente quão recente é o livro, mas eu acho que até assim, em 2000 e alguma coisa. Então, é um livro que eu tô lendo. Mas eu mudo bastante. De vez em quando eu leio só um romance, assim, ou um livro de ficção. E aí depois volto para um livro mais técnico, às vezes vai para psicologia, filosofia, depende. Do, do... Legal. A gente não pode pular quando o assunto é hobby, né? E atividades Uhum. extra freediving aí do projeto que você tem É. aí na ilha, né? Como é que é esse projeto? Eu já vi alguma coisa? Ah, então, bom, o projeto não é meu, mas assim, eu ajudo. O projeto é da Cassandra, que é uma das instrutoras aqui de mergulho. Ela tem um projeto para ajudar os animais aqui na ilha, né? Cachorro, principalmente os cachorros, porque a situação dos cachorros de rua aqui é bem ruim na ilha, tem muito cachorro e eles estão, assim, bem mal, assim. Praticamente toda semana aqui, no meu caminho entre aqui e a academia e tudo mais, tem sempre um cachorro morto na rua, filhotinho. E aí ela tem um projeto para ajudar esses cachorros, e aí a maior parte do projeto é fazer, vamos dizer assim, castração em massa. Então, essa semana tem um grupo de veterinários da Alemanha que estão aqui para ajudar no projeto, e aí a gente está fazendo a castração de 100 animais, entre cães e gatos. E aí eu doei a minha casa, porque né, esse projeto é para minha vizinhança agora, e aí eu doei a minha casa por uma semana, então a minha sala e a minha cozinha virou um centro veterinário para fazer a castração aí desses animais. E aí depois em maio tem um outro projeto, mas aí já é do outro lado da ilha, para também fazer, eu acho que vai ser mais uma semana aí com vários cachorros também. E aí é um grupo de veterinários dessa vez aqui do governo das Filipinas, da ilha ao lado que vem. Então sempre a gente está ajudando e ajudando também assim, os cachorros locais com medicamento, porque não tem nenhum veterinário na ilha. Tem muita sarna, os cachorros aqui têm muita sarna, então a gente está sempre tentando ajudar com isso. Tem uma página própria, um link, um nome assim para o pessoal procurar? Tem o Instagram, pode procurar no Instagram, Aspen Project, porque Aspen é o termo na língua local de cachorro de rua, vira-lata. Vira-lata é Aspen Bisaya, que é a língua aqui local desse conjunto de ilhas. E então tem para acompanhar, e sei lá, várias fotos minhas. Eu gosto de tirar foto, aí eu acabo tirando bastante foto para ajudar no projeto. E, mas tem sim. Massa, legal. Vamos ver se a gente bota aí Aspen Project, né? Uhum. Legal. Isso. Vamos sair da terra um pouquinho, mas antes de chegar na água, Uhum. vamos passar no Uhum. barco, né? Como é que você foi parar num barco? Sim. Então, bom, minha família, por parte de mãe,
Meu avô, por parte de mãe, gostava bastante de mar, de barco. Mas assim, eu só fui ter contato, comecei lá quando eu tinha uns 15, 16 anos, com um barco pequeno ali na Barra, na Lagoa de Jacarepaguá, com um laser, para quem conhece, os barquinhos assim pequenos dentro da lagoa. E aí, quando eu terminei, quando eu estava no meu último ano de física, eu estava bem estressado, assim, eu não queria mais continuar na física. Aí eu voltei a praticar esporte, porque eu fiquei 3 anos só estudando física, sem praticar esporte nenhum. Voltei a jogar tênis, voltei a correr, voltei a fazer crossfit, aí voltei a velejar. Aí achei um pessoal em Niterói, aí comecei a velejar mais e aprender mais. Aí quando eu terminei a faculdade, eu resolvi viajar um pouco de barco. Aí eu fiquei um pouco no Rio, fiz umas coisas no Rio, assim, indo, tipo, indo do Rio pra Angra, ou indo para Búzios com barco, ajudando amigos a levar o barco de um lado para o outro. Aí depois eu fui para Nova Zelândia, tentar realmente trabalhar com barco. Aí eu consegui um emprego lá, e aí eu comecei a conhecer mais barcos maiores, fiz curso, e aí aos poucos fui aumentando. Aí da Nova Zelândia eu fui para o Tahiti, aí depois voltei para Nova Zelândia, eu fui para Caletônia, isso tudo levando o barco, do barco da Nova Zelândia para o Tahiti, fazendo coisas assim. E barco a vela e barco a motor, a maioria barco a vela. Depois eu voltei para o Brasil por um tempo, aí eu fiquei também trabalhando com barco em Ilhabela. E aí depois disso eu fui para a Europa e eu comecei a trabalhar realmente assim, comecei a ter uma carreira. Porque até aí era coisa assim pequena, levando o barco de um lado para o outro, umas coisas assim bem, é nada assim com uma carreira, com uma estrutura. Aí na Europa que eu descobri esses barcos maiores, os super iates, e aí assim ter um contrato e conseguir montar um currículo e ter uma carreira assim, fazer cursos. E aí eu fui aumentando, virei engenheiro, maquinista assim, engenheiro a bordo dos barcos. Isso foi os meus últimos, não sei, desde 2017, isso acho que foi quando eu me formei, foi 2017. Então foi desde o início de 2017 até agora, ainda é a minha profissão. Eu ainda não vivo da ideia. Eu ainda vou de vez em quando, tipo em janeiro, eu estava na Espanha, nas Ilhas Canárias, trabalhando num barco. Então, de tempo em tempo, eu ainda vou, ainda trabalho com barco. Demais. E como é que é viver num barco? Porque isso aí, você falou entre todas essas voltas aí, dá uns mais de Uhum. 8 anos, né? Quase por volta de 9 anos É, já, por né? aí. Exatamente, já vai caindo para 10 daqui a pouco. Então, depende, porque no início, né, eram barcos pequenos e era uma coisa muito mais amadora. Então, assim, é um trabalho, mas é um trabalho assim, né, tipo, onde você está com seus amigos, ou mesmo que você tenha, tipo assim, um patrão, uma coisa, um vínculo, não tem aquele vínculo, assim, patrão-empregado tão grande, e não tem uma estrutura também hierárquica, tipo de capitão e tudo mais, e tem, mas, assim, é muito mais simples. E aí os barcos são menores, as coisas são mais tranquilas, assim, é uma coisa mais informal. E aí o barco também ser menor, você, assim, as condições a bordo, né? As cabines são menores, tudo é menor, né? E você tá. E aí também muito tempo em terra, porque eu não vivia no barco, sabe? Eu vivia em terra e aí ficava num barco tipo um mês para levar o barco da Nova Zelândia pro Tahiti. Ia fazendo coisas assim. E aí depois, quando eu comecei a entrar nos barcos maiores, os super iates, aí sim, aí muda bastante, porque aí você tem um barco bem grande, você tem um contrato, você tem, tipo, assim, todo um esquema, né, assim, de uma empresa. E aí eu morava no barco o tempo todo. E você está, assim, parado numa marina ou você está navegando. E é sempre, assim, um espaço ainda é um espaço pequeno, por mais que seja bem maior do que os barcos pequenos. São barcos grandes, então você tem mais espaço, você tem uma cozinha, você tem uma área de lazer, assim que você pode caminhar, andar dentro do barco, sabe? Ou fazer um exercício, você tem espaço para fazer um exercício dentro do barco. Nada muito grande, mas tem. Então você tem uma condição de vida assim um pouco melhor, mas você tá ali sempre, você vive com o pessoal que você trabalha, né? Tipo, você tá sempre dividindo cabine, dividindo banheiro, as cabines são pequenas, você tá ali com o seu chefe todo dia, né? Aí você tem capitão, o chefe de departamento, você e o resto da tripulação, então é como se você vivesse ali no seu ambiente de trabalho sem sair o tempo todo, o que às vezes fica bem cansativo. Não ter, assim, às vezes eu senti muito, assim, tipo, eu não ter um lugar para sair do barco e, tipo, para casa e relaxar, sabe? E eu ainda mais depois sendo engenheiro, tipo, mesmo assim, durante a noite pode acontecer problema, né? Às vezes você tá assim no meio da noite, você acorda com um alarme porque, sei lá, arrebentou uma bomba d'água ou o ar-condicionado parou de funcionar.
alguma coisa aconteceu, sabe? Então assim, é bem intenso. E você costuma estar muito ocupado o tempo todo, o dia todo, assim? Ou você tem alguns momentos, assim, mais tranquilos? Depende, é muito assim, tipo, tem momentos tranquilos, claro. Mas eu tô sempre, tipo, vamos dizer assim, em alerta, né? Porque eu tô no barco e como eu sou responsável por toda a manutenção do barco, sempre alguma coisa pode dar errado, né? Um barco, tipo assim, eu acho que não é nem uma casa, assim, é tipo uma mini cidade, né? Porque, tipo, eu tenho estação de tratamento de esgoto dentro do barco, eu tenho a parte para fazer água, né, de salinizador, eu tenho os geradores para produzir energia, tem todo o sistema de ar-condicionado central do barco. Então tem muita coisa assim que está sempre acontecendo, sempre rodando. Então, por mais que isso normalmente você faz as manutenções normais e fique bom, de vez em quando dá problema. Então, você está sempre nesse estado de alerta, ainda mais se o barco estiver movendo de um lado para o outro. Aí sim, eu também tenho que estar ajudando a levar o barco, a fazer assim, os turnos de noite, ou o que seja. Mas quando normalmente o barco está no porto e a gente não está indo para nenhum lugar, os donos não estão a bordo, é mais tranquilo, assim, eu consigo ter tipo uma rotina normal, eu saio do barco, tipo, quando eu estava em Maiorca era muito bom, porque a Maiorca é uma ilha muito boa, dava para ir treinar, escalar, fazer várias coisas assim. Então, bem mais tranquilo, mas mesmo assim, sabe, às vezes você tá lá no fim de semana, aí alguém te liga porque arrebentou o ar-condicionado ou aconteceu alguma coisa, e você tem que voltar e passar o fim de semana trabalhando. Mas, né, Então, com parte do tanto trabalho. equipamento, assim, tanto tempo, acho que é inevitável Uhum, que aconteça, assim, emergências, né? Encontro com animais, uhum, tempestade, esse tipo de coisa. sim. O que que já aconteceu? O que que Aham. você já pegou aí nesse tempo aí? Algumas coisas. Bom, de tempestade, eu acho que a pior tempestade que eu peguei, na verdade, era quando eu estava começando, indo de Santos para o Rio de Janeiro. Eu peguei uma tempestade bem ruim perto de Ilhabela, que foi assim uma nuvem gigante que pegou o barco e assim foram umas 2 horas, né? Não lembro mais quantas horas, mas foi mais de uma hora assim de muito raio, muito raio. E era assim, era tudo escuro, muita chuva. E assim, um raio atrás do outro caindo, assim, você vê tudo escuro, você não consegue ver nada, de repente bate o raio, aí você fica com aquele raio, assim, tipo uma foto, assim, sabe, tipo, a única coisa que você vê, assim, né, tipo, e aí fica escuro de novo, aí bate outro raio, muito, tudo barulho, trovão, isso foi bem tenso, assim. Porque eu acho que, tipo assim, vento também tá ventando bastante, mas você vai controlando o barco, né, o raio você fica meio à mercê, né, você não tem muito o que fazer. Então, se caiu raio no barco, né? Não caiu nenhum raio no barco. Nunca aconteceu isso comigo, de cair raio no barco. Mas essa foi, acho, talvez, um momento mais tenso, assim. Mas tive outros também bem ruins, assim, tipo, atravessando o Atlântico. Já fiz umas, sei lá, 6, 8 vezes o Atlântico. E de vez em quando você pega, assim, dias que, assim, não é tão intenso, mas, assim, por serem dias, você começa a ficar cansado, vai ficando bem cansado, sabe? Dias, assim, com onda batendo em cima do barco, está sempre salgado, sempre molhado. E, assim, o barco tá balançando, sempre balançando por causa das ondas. E, assim, vai ficando cada vez cansativo, assim. Ficando bem cansado, você não consegue dormir, sabe? Direito. Então, assim, já tive vários momentos assim. E talvez o acidente maior que eu tive foi. Bom, o acidente maior que eu tive foi um pouco. Tem uns 2 anos agora. Três, não, 2 anos, eu acho. Que a gente pegou uma tempestade e quebrou o mastro. O vento mudou de direção e veio muito forte. E aí a vela virou para um lado que não podia e quebrou o mastro. E aí a gente perdeu o mastro. 40 metros de mastro, de fibra de carbono, caiu, né, arrebentou assim na base. E aí ficou um mastro assim pendurado por todos os cabos ainda, né, que seguram o mastro. Aí tem que cortar tudo e aí deixou o mastro afundar. Por sorte, na verdade, até onde foi isso foi perto de onde está o Titanic. Porém, não foi muito longe de onde está o Titanic. Eu estava até perto do Canadá. Quando isso aconteceu, a gente estava indo dos Estados Unidos para as ilhas dos Açores, as ilhas portuguesas que tem no Atlântico Norte. E aí o mastro está lá perto do Titanic. Talvez aí os próximos bilionários que forem procurar o Titanic achem o nosso mastro. Ou Mas os seguintes achem os bilionários anteriores, né? Que foram procurar exatamente. Vai estar todo mundo tá junto. todo mundo Estão lá, né? montando lá um barco, tentando esperando uma próxima parte de barco para conseguir velejar para voltar. Ô, Bruno, e aí, esse tempo todo, cara, que você tá no barco, foi daí que você conheceu o freediving? Foi por aí? Foi, foi quando eu estava começando. Eu estava na Nova Zelândia. Eu estava indo da Nova Zelândia para o Tahiti.
E aí o dono do barco, é um catamarã, o dono do barco gostava de, não de freediving assim como esporte, mas ele gostava, ele estava sempre na água, então ele mergulhava e tinha um amigo dele que fazia pesca submarina. E aí, conversando, ele falou assim: não consigo, porque assim, eu adoro, sempre quando criança, eu sempre gostei de ficar debaixo d'água. Eu sempre gostei de ficar debaixo d'água, assim. E, assim, por mais que eu gostava de nadar, pra mim sempre bom ficar embaixo d'água, assim, nas pedras, assim, sempre tudo quieto. Aí que teve uma época que eu não conseguia mais, sentia muita dor no ouvido. E aí eles falaram: não, mas você tem que fazer assim. Aí eles me ensinaram a equalizar. E aí isso foram 14 dias, né, saindo da Nova Zelândia, indo pro Tahiti. Aí quando chegou no Tahiti, que colocou a âncora, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá na corrente, e aí eu desci assim na corrente, pá, aí eu consegui equalizar, falei assim, nossa, eu consigo. Aí eu fui descendo, 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 assim, e quando eu vi eu tava no fundo. Aí depois eu olhei lá, acho que era tipo 15 metros, assim, o fundo, então foi bem legal. E aí, só descendo, assim, eu não fui nadando, né? Eu fui descendo, assim, devagarzinho, aprendendo, subia, descia, tipo, consegui. Aí eu aprendi a equalizar, e aí foi isso. E aí daí eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu comecei, né, a ficar brincando na água, sem ter noção nenhuma. O Tahiti é muito bonito. Sem ter noção nenhuma de apneia, do freediving, né, do esporte. Era só mesmo ali estar curtindo na água. Aí depois um outro trabalho que eu fiz, que foi levar um barco da Nova Zelândia para Nova Caledônia. Aí os donos do barco também gostavam muito de pesca, e aí eles estavam falando de um amigo que fez um curso de freediving, aí tinha essas dicas, porque assim, você coloca o peso, em vez de você colocar o peso em tal lugar, você coloca meio pro lado, porque aí se você apagar, se você tiver um desmaiar, quando você estiver mergulhando, o peso vai te virar, e aí você não vai afogar. Uns assuntos assim, bem, nada a ver. E aí eu falei assim, nossa, então existe alguma coisa, tem gente que dá aula disso, né? Existe curso e tudo mais. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, alguns anos se passaram, eu trabalhando com barco, aí eu já comecei a trabalhar na Europa, com os barcos maiores. Por causa da pandemia, eu tive que ficar 2 semanas no México, em Tulum. E aí eu conheci, no primeiro dia andando na rua, eu vi essa garota, ela tava com os pés de pato bem grande assim, uma camisa de freediving, ela era uma instrutora. E aí eu descobri que tinha um curso, aí eu fui fazer o curso e aí era quando eu vi o pessoal lá mergulhando e o pessoal fazendo como esporte, né? Era o PEP, que tinha, não sei se ainda tem, o recorde do México. E depois também o Pedro estava começando, o Pedro Tapia, que tem os recordes, né, continentais, né? E ele estava começando, assim, ele estava ali pensando em largar o trabalho dele para virar, assim, para começar a se dedicar à competição e tudo mais. E eu vendo esse pessoal mergulhando 60, 70, ou PEP 100 metros. E aí eu falei assim, nossa, que isso, né? Tipo, comecei a descobrir todo o mundo que eu não fazia ideia que existia. E aí, depois disso, aos poucos, assim, quando eu tinha oportunidade com o trabalho, eu treinava. E aí as coisas foram caminhando até que ano passado, ano retrasado, final do ano retrasado, final de 2024, eu vim para as Filipinas e aí eu comecei realmente a praticar e transformar isso como um esporte e agora me dedicar 100% a isso. Bom, legal. Então, assim, eu já ia te perguntar o quão importante você acha que um curso de freediving é, né, para você Uhum. melhorar realmente no esporte. Você começou assim, então, né? Você viu, conheceu o esporte através do É, curso, né? sim, exatamente. Eu acho que, bom, depende de onde você faz o curso, né? Não necessariamente você vai conhecer o esporte através do que você pode fazer um curso que não é voltado, né, para o esporte, é voltado, uma coisa mais recreativa. Mas eu acho que é muito importante porque eu acho que ainda mais o curso nível 1 nível 2 assim, tem muita coisa de segurança, né? No esporte, né? Tipo assim, de você entender por que você não deve mergulhar sozinho, todos os protocolos de segurança, como transformar isso num esporte seguro. Então, acho que isso isso tem que existir, né? Se não tem como sair mergulhando, então isso é muito importante. Claro que você pode aprender isso de outras maneiras, mas eu acho que uma maneira mais acessível e com uma estrutura melhor é fazendo um curso. E depois também para você ganhar confiança na água, né? Ainda mais se você é uma pessoa que não tem, tipo, para mim, talvez se eu não tivesse feito o curso não teria sido tanto um problema. As coisas vieram bem fáceis assim no início, na apneia, sabe? Mas eu acho que você fazendo um curso, você tendo toda a estrutura ali, você vai estar 3, 4 dias no curso, primeiro curso com um instrutor, com todo, né, o equipamento, assim, te dando atenção para você entender cada parte do mergulho, como funciona.
eu acho que isso é uma coisa assim que não tem preço, sabe? Eu acho que é realmente a melhor maneira de começar. Porque senão acaba que você não vai começar como? Ah, um amigo que fala uma coisa, fala outra coisa, aí você vai treinar, sabe? Acho que a melhor maneira mais estruturada e mais segura realmente é fazer os cursos e depois aí você consegue ir buscando só treino e achar o seu caminho de outras maneiras, mas a parte inicial é bem importante. E sei que você acompanha muita gente também no esporte, né? Quais são suas referências aí? Você Uhum. tem umas referências no esporte, assim, de atleta ou de Uhum. até de ou próximas ou longes, assim. Você tem quais são as Ah, pessoas que você tenho. curte? É, sim, eu acho que desde o início, como lá o Pedro Tapia foi uma pessoa assim que eu sempre curti, assim, me dei bem com ele. E aí depois, logo assim, eu vi ele crescendo assim no esporte, eu sempre achei isso muito legal. Então, ele sempre é uma pessoa assim que né, mantém contato e que eu sempre acho bem legal de assistir, assim, mergulhando. Claro, também, né, os atletas assim de ponta, né, sempre é uma referência assim, por mais que assim não é que não sou muito fã assim de ninguém, mas assim eu gosto de acompanhar, né, de ver a técnica, ver o que eles estão fazendo. Sempre interessante, né, como o Alexei, a Alessia e todo o pessoal, a Lenka e bom, a Caterina também agora batendo vários recordes. É bem legal. E eu acho que uma grande motivação agora também tem sido o Carlos, né? O Carlos Diesel, porque ele tem recordes nacionais e aí, é bom, agora eu tenho dois recordes, ele tem dois Um recordes pouco menos de agora, né? Ele, profundidade. ele tem um É, pouco menos. mas assim, é uma motivação grande, ele é muito gente boa, eu converso com ele, então é sempre uma motivação assim para treinar e estar acompanhando, ter essa, tipo, uma rivalidade amigável assim, alguém para, né, para te incentivar. Então acho isso muito legal. E agora mais e mais eu tenho visto o pessoal no Brasil mergulhando, então quero aprender a conhecer mais as pessoas. Como eu estou bem longe do Brasil, é difícil, né? Eu não tenho contato próximo, né? Mas por Instagram e o grupo do WhatsApp, a gente vai seguindo. Você agora também, né? A gente tem falado bastante, então é bom acompanhar seus treinos. E a Nara é outra pessoa que a gente começou junto em Maiorca. A gente estava, não começou do zero, mas assim, a gente estava bem ali iniciante, nenhum dos dois tinha nenhuma pretensão de chegar a recorde nacional. A gente estava ali mergulhando, chegando a 30 metros, 40 metros, então foi bem legal acompanhar ela. Eu sempre mantive uma boa amizade com ela. Então, é uma pessoa também que eu gosto de acompanhar, coisas assim. É, Aliás, essa última e eu competição acho que aí, seria isso. ela É. arrebentou, né? Essa última competição, ela Sim, teve que pagar excesso de toda bagagem de recorde, né? Que ela trouxe na mala. medalha, esse troféu para trazer de volta. Cheia de metal, É. porque realmente. E as Uhum. marcas dela Sim. tão colossais, né, cara? Uhum. Tem limite, né? Sim, é um espetáculo. Não, eu quero muito, quero que ela venha para cá. Se aparecer aqui na lista, tem um gato agora brincando com o meu computador. Eu vou tirar da frente do meu computador, senão eu vou ficar distraído. A Carla. Aí, ó, Carla aí. É uma das gatas que o projeto que a gente estava falando resgatou e eu adotei. Adotei porque ela se deu bem com a cachorra que eu tenho. Aí, bom, eu tenho uma gata e uma cachorra. Mas, voltando para a Nara, ela estava tendo vários recordes e ela tem treinado bastante. Eu tenho conversado com ela, ela estava com uns planos aí de vir para as Filipinas. Eu estou aqui, continuo tentando ser bem legal se ela voltasse para cá. Se ela voltasse, não, se ela viesse para cá pela primeira vez, porque eu já não encontro com ela já tem bastante tempo, uns 4 anos ou mais. Ia ser legal treinar com ela de novo, ver se ela também não faz uns treinos aí de profundidade, quem sabe ela também não arrasa Não, aí essa na, dupla aí ia ser na imparável, né? profundidade. Nossa, Não, tomara eu aprender um pouco de piscina com ela e ela vem aqui treinar comigo profundidade, ia ser bem legal. legal Aí só vai demais. faltar você vir aqui ensinar estática pra gente. Minha nossa, aí fecha tudo, né? Estática, dinâmica e... Exatamente. É, Uhum. não sei, eu não tenho essa disposição toda pra passar vergonha não, viu? Vocês dois iam É, me dá um que fumo muito isso, já grande. tá aí, já tá aí recorde continental. Que divertido. É, É, é. competição, Bruno, como é que é a sua relação com Uhum. competição? Você desde que começou a treinar já começou a competir e onde é que a coisa Não. virou mesmo assim, ah, vou treinar para bater um recorde? Como é que é? Hum.
Bom, eu nunca gostei de competição em esporte nenhum, assim, eu nunca fui uma pessoa competitiva, eu sempre fiquei muito nervoso, nunca lidei bem com competição, eu sempre gostei de treinar. Todo esporte que eu fiz, assim, eu sempre treinei bastante, treinei, assim, a nível de ir bem numa competição, mas nunca gostei de participar de competição. Todas as competições que eu participei sempre fiquei muito estressado, nunca fui muito pra frente nisso, não, no tênis, na natação. Então, quando eu comecei, não pensava mesmo em competir. Até que eu comecei a chegar perto do recorde nacional. Na verdade, eu já tinha feito o recorde nacional em treino, em imersão livre. Eu tinha feito 88, o recorde era 80 na época. E aí eu falei assim, já fiz 88, né? Participar de uma competição ia ser legal, né? Só para acertar, assim, o recorde. E aí acabou tendo a oportunidade aqui onde eu treino, eles fazem competição também. E aí, dá pra de novo. Aí eu resolvi não. Aí o que aconteceu foi que eu ia começar num trabalho e eles meio que adiaram a época. Na verdade, eles não adiaram. Eles falaram assim, a gente tá meio enrolado aqui, não é uma boa época para você começar. Se você quiser esperar mais um mês para depois começar a trabalhar, funciona bem pra gente. Aí eu falei assim, claro, vou ficar aqui mais um mês de férias e aí batia certinho o tempo para fazer a competição aqui de abril. Isso foi ano passado. E aí eu fui e fiz a competição. E aí eu fiz a competição e aí eu fiquei nervoso e fui muito mal na competição. Em termos de mergulho, todos os meus 4 mergulhos foram bem ruins. Acho que talvez o pior mergulho da minha vida foi um mergulho na competição. E mas aí eu falei assim, interessante. Bom, agora eu quero fazer outra. Agora eu quero fazer e fazer bem a competição. E aí eu e aí eu continuei treinando, aí eu fui trabalhar, então sem muita perspectiva assim de quando seria a próxima competição. Aí depois quando eu voltei a treinar, eu saí do trabalho, não deu certo, aí eu voltei a treinar e aí acabou que no final do ano passado rolou assim essa oportunidade de fazer uma outra competição e, e acabou indo muito bem a competição. Eu também não estava esperando de fazer essa competição e acabou acontecendo e dando muito certo. E aí eu acabei me animando e agora eu quero fazer mais e agora eu decidi esse ano agora, 2026 vai ser um ano para fazer competição. Acho que eu já tenho umas 3 a 5 competições que eu quero participar esse ano. E aí eu vou tirar a gata daqui a pouco. Eu vou fazer essas competições e a ideia é me acostumar, né? Porque como assim, eu nunca gostei de competição e tudo mais, eu quero ter essa experiência, fazer bastante treino, assim, treino para a competição e participar das competições e ver se agora eu vou realmente começar a gostar, né? Eu gostei, uma foi muito boa, a outra não foi, então agora vamos ver como é que vai ser a média durante o ano, se eu vou realmente continuar animado para participar de mais e mais. Ah, com certeza, né? Agora já, pelo jeito, É, abriu a porteira, né? Agora já pegou gosto, né? tomara, hein? Aham, Fala um assim, pouquinho eu acho dos que sim. dois recordes, né? Então, primeiro você bateu o seu Uhum. próprio, que você tinha feito na mesma competição, né? Então, primeiro eu bati o recorde de CNF, né, sem nadadeiras, e aí eu fiz 62, o recorde era 61 do Carlos Gil, eu fiz 62. Aí depois eu fiz 82 em imersão livre, né, puxando na corda, que o recorde era 81 e eu fiz 82. E aí depois ainda tinha um último mergulho, aí eu resolvi fazer mais um, bater meu próprio recorde sem nadadeiras, eu fui e fiz 65, sem nadadeiras. E também foi o meu, como se chama em português, meu personal best, né? Foi o meu melhor mergulho, assim. Até então, meu mergulho mais profundo naquela disciplina tinha sido 62 na competição, e depois eu fiz 65. Então foi bom também que eu fiz 2 vezes e bati minha marca pessoal na competição, não só o recorde nacional, mas também para mim foi muito especial por causa disso. É, Todos os mergulhos assim foram bons, mas claro, competição, também viajei para outra ilha aqui ao lado, não estava tão descansado, né, um pouco nervoso assim, um lugar que você não conhece. Então, claro que assim, os mergulhos não foram maravilhosos, mas foram mergulhos bons. Fiz bem, terminei bem os mergulhos e cada um assim teve uma coisa assim um pouco diferente. Em termos técnicos, vamos dizer assim, sensações diferentes cada um e o último mergulho, que assim foi o último dia, eu já estava cansado, acabou sendo o mergulho que eu fiz melhor, assim, o de 65. Terminei melhor o mergulho. Então,
E a gente até pode entrar em detalhes assim de cada um, se quiser. Sim, quero entrar em detalhe, mas vamos assim, Entendeu? com Ah, antecedência, com que antecedência você chegou na outra ilha, né? então. Eu fiz 2 dias de treino, então, vamos dizer assim, a competição, vamos dizer que a competição começou dia 0, eu cheguei 4 dias antes, menos, cheguei 4 dias antes da competição. É, Aí no segundo dia, né, eu cheguei, já era de noite, aí no dia seguinte eu fui mergulhar, aí eu fiz o meu primeiro treino, aí eu fiz um mergulho em imersão livre, eu acho que eu fiz 75 em imersão livre, um mergulho assim tranquilo, só para sentir assim as condições. E aí foi até interessante porque assim, aonde eu mergulho aqui, é, o cara aqui, né, o Thibaut, a especialidade dele é mergulho livre, então assim, o lugar dele é muito bom para isso assim, em termos do a plataforma, a corda, tudo assim é bem rígido, sabe? Você puxa, você sobe, sabe? Você não tem nenhuma, tipo, não parece que, sabe, não estica, sabe? É tudo assim bem rígido, então é muito bom. Lá, o lugar que eu tava já não era assim tanto, né? Assim, eu voltando do mergulho, assim, cada puxada que eu dava, eu sentia que, assim, ao invés de eu subir, eu tava puxando tudo para baixo, a plataforma, o cabo, assim, tudo esticava. Então foi bom assim ter feito esse mergulho, né, para entender que não ia ser assim, é bom, acaba que assim não era uma profundidade assim super difícil para mim, então assim, eu falei assim, não tem problema, é só eu sabendo disso, é só eu relaxar, entendeu? Porque de vez em quando você puxa, você tem essa sensação, você fala assim, putz, não vai dar ruim, né? Agora assim, eu tô tentando subir e não tá indo. Mas não, aí foi só relaxar e aproveitar o mergulho. Então foi bom para isso. E entender assim também a dinâmica do lugar, né? Como é que é a plataforma, as pessoas. Aí depois no dia seguinte eu fiz um mergulho, eu fiz 55 metros sem nadadeiras também para, né, para aquecer, vamos dizer assim. Aí foi também um mergulho tranquilo. E aí eu tirei um dia de descanso e fui pro primeiro dia de competição. Aí no primeiro dia de competição, como na última competição também fiquei nervoso e tudo mais, em vez de ir direto pro recorde, eu resolvi de novo fazer 75 metros imersão livre, para fazer um mergulho assim relativamente tranquilo, que sabe que não ia estar assim ser tão, né, eu não ia estar assim com aquela pressão de bater um recorde nacional, para meio que me habituar. E foi bom, foi um mergulho tranquilo também, assim, não foi assim tão bom como eu já tinha feito em treino, eu acho que por estar um pouco nervoso, eu estava um pouco com frio, assim, eu cheguei na superfície assim, me sentindo assim um pouco hipóxico, né? Sentia que estava assim perto assim, não tão perto de ter um LMC, mas sabe, não estava assim 100%. Mas no geral foi bom. E aí no dia seguinte eu vim para fazer o recorde nacional sem pé de pato, né? Que é uma disciplina um pouco mais cansativa, então eu resolvi fazer logo no início. E aí eu fui, e aí dessa vez eu também para controlar também e não ficar com tanto frio, eu fui no sol, sabe? Eu já fui aprendendo, né? Fui me organizando melhor, fiquei fora d'água até os últimos 5 minutos para o meu mergulho. E E aí foi um mergulho que, assim, o mergulho foi bom, mas eu tava um pouco nervoso, assim, ansioso por ser o recorde nacional e ser a disciplina que eu mais gosto. Então, quando eu desci, eu tava tendo muita contração. Eu tava tendo muita contração e dessa vez foi diferente, porque normalmente eu tenho as concentrações, a contração, né? Eu vou lutando e acaba que, assim, quando você tá mergulhando, né, descendo, você tem que equalizar o ouvido. Aí entra, né, toda a parte da técnica de equalizar o ouvido. Mas quando você tem contração, as coisas ficam muito mais piores. Então, eu fui, assim, focando nisso. Mas eu tava tendo assim, contrações muito fortes, eu não conseguia dividir, separar o ar do meu pulmão do ar da boca, porque isso é uma coisa importante. E aí, a cada contração, eu sentia o ar ir para minha boca e voltar para o meu pulmão, ir para minha boca e voltar para o meu pulmão. O que não é bom, porque isso pode ser perigoso. Isso, assim, é uma das coisas que pode dar, assim, barotrauma, né? Dar problema, né? O que chama de squeeze e tudo mais. Então, eu tava descendo, eu tava, assim, meio preocupado, assim. Eu falei assim, putz, melhor talvez parar e voltar. Aí, quando eu comecei a pensar isso, eu cheguei no fundo. Então foi bom, deu tudo certo e eu acabo assim, eu me preparo bastante para isso, para o meu pulmão, eu já estou adaptado a profundidades bem maiores, então acabou que não deu problema nenhum, assim, não senti nada, assim, nenhum barotra, nem na minha garganta, nem no meu pulmão, nem nada. Então foi uma coisa assim que para mim acabou me colocando assim, realmente todo o meu treinamento de fazer mergulho com pulmão vazio, todo o meu alongamento com pulmão vazio que eu faço, foi o que me salvou ali.
E aí acabou, aí deu certo, eu subi, cheguei um pouquinho também, assim, eu cheguei ali, eu senti que eu tava assim, perto ali de ter um LMC, né, um samba. Eu sentia assim, segurando a minha mão, sentia que a minha mão tava meio que, assim, sabe, eu não tinha uma força total, assim, na minha mão, e eu consigo sentir, assim, as sensações, assim, tipo assim, meio um formigamento, assim, na boca. Mas também tranquilo. Qual foi o tempo total de Então mergulho fiquei aí? bem feliz. Ah, não lembro. Mas normalmente meu mergulho eu demoro mais ou menos para 60 metros, dá mais ou menos 1 minuto e 15 para chegar no fundo, 1 minuto e 20, 1 minuto e 15, e para voltar demora aí mais 1 minuto, 1 minuto e 5 para voltar. Então daí um pouco mais de 2 minutos, daí perto de 2 minutos e 30, 2 minutos e 40, que é o. Mas assim, o tempo exato eu não lembro. Mas essa mais ou menos é a minha velocidade nos meus mergulhos sem pé de pato, né? E então assim, não é, né? Não é tão longo, né? Aí comparado aí a uma estática de Mas, 8 minutos para mais. mas você tá nadando, eu tô dormindo, Mas né? a parte lá eu tô assim descendo, assim, só também tirando um cochilo. Mas não, realmente, são coisas bem diferentes, mas assim, os tempos não são assim tão grandes. E aí no segundo dia, né? Aí no segundo dia não, aí o terceiro dia foi de descanso, eu não mergulhei. E aí no quarto dia de competição eu fui para fazer o 82, que é a imersão livre. Eu já estava mais tranquilo, né? Já tinha tirado o peso assim de fazer um recorde nacional, foi um mergulho bem mais tranquilo. E foi interessante porque quando eu cheguei no fundo, o fundo do mar estava perto, né? Aí foi lá, eu cheguei assim, e falei assim, a areia já estava ali, sei lá, mais uns 5 metros, acho que já tinha areia. Foi interessante, acho que a primeira vez assim que eu faço um mergulho fundo, que eu vejo alguma coisa quando eu chego, porque aqui, né, tipo, eu mergulho 80, 88, o fundo tá a 150, né? Então eu não vejo nada quando eu chego lá embaixo. Nesse lugar, o fundo já estava bem mais perto, então foi a primeira vez que eu tô assim lá embaixo e eu chego e tem alguma coisa para olhar. Foi interessante. Foi um mergulho mais tranquilo, não senti tanta assim, mas eu tava um pouco tenso. Tava um pouco tenso, um pouco cansado. A volta, assim, eu tava sentindo cansado, assim, eu tava. E aí eu cheguei também, eu me senti um pouco assim no limite, sabe? Não tão bem quanto eu gostaria para um mergulho desse, mas de competição, né? Em outro lugar e tudo mais. Entendo, era recorde nacional também. Então eu sabia que não ia ser um mergulho assim perfeito, né? E E aí acabou que pro último mergulho, né, eu queria fazer os 65, então eu anunciei 65, mas eu não tava com vontade nenhuma de mergulhar. Essa competição eu já tava cansado, assim, o lugar também não é um lugar muito bom, assim, uma mixidade. Eu tava cansado, eu não tava com vontade. E aí no aquecimento, eu fiz o meu primeiro aquecimento e assim, eu terminei o aquecimento, a minha amiga que tava lá, ela, e aí, como é que foi? Eu falei assim, com vontade nenhuma de mergulhar, assim, eu terminei o aquecimento ainda com essa mentalidade. Aí eu parei lá, fiquei no sol, relaxando, e depois eu fui mergulhar. Quando eu comecei, assim, meu mergulho, eu tava calmo, mas ainda não tava, assim, me sentindo descansado, então eu tava, assim, um pouco de medo de que eu ia apagar chegando. Não sei, talvez apagar, mas ter um LMC, né, ter um samba. E a descida não foi das melhores, eu desci, assim, eu também tava tendo, assim, bastante contração e eu não tava conseguindo me achar, assim, você vai seguindo uma linha, né? Eu não tava conseguindo descer retinho, sabe? Como eu também tava sentindo muita contração, eu não tava bem relaxado, eu fechei meu olho para tentar relaxar e aí eu senti que eu tava rodando, assim, eu não tava conseguindo manter a minha posição porque eu tava com o olho fechado. Aí depois eu fui muito longe da linha e eu tava sentindo, né, tem um lanyard, né, um cabo que te segura na linha para você não se perder lá embaixo. Eles estavam prendendo, assim, puxando a linha, eu tava muito longe, aí depois eu voltei, aí eu falei assim, tá, não vai dar esse mergulho, eu vou parar, e é melhor parar agora e voltar. Aí eu escutei meu alarme de profundidade, eu já tava a 5 metros do fundo, e aí basicamente isso, eu cheguei no fundo, aí foi a parte de assim, nossa, agora eu tenho que voltar a 75 metros, né? Eu já tava cansado antes de começar o mergulho, agora depois disso tudo ainda tem que voltar, eu me senti meio que assim, vamos ver. Aí eu voltei, mas acabou que assim, eu me concentrei. E aí acabou que foi super tranquilo a subida. E eu cheguei sem sentir assim nenhuma, eu tava cansado, claro, mas assim não tava com falta de oxigênio, não tava hypoxic, tava assim bem, não tinha nada, nenhuma sensação assim de estar assim perto do meu limite de falta de oxigênio. E aí eu terminei e falei assim, nossa,
se eu fizer esse mergulho hoje, assim, nessas condições, então tá bom, eu acho que eu consigo fazer mais, assim, e terminei bem feliz, assim, bem animado para continuar treinando, e foi o meio que me fez querer ficar aqui em Camões. Até lá eu ainda estava pensando em voltar a trabalhar, não sabia o que ia ser desse ano, e aí foi depois disso que eu realmente decidi, assim, a ficar mais, me dedicar ainda um pouco mais, assim, mais à apneia e às competições esse ano, e veio toda a vontade de participar de outras competições e fazer melhor. Pô, que bom que deu certo, né? Hum. Porque pelo jeito aí já vem mais coisa aí, né? Já vem mais recorde, né? Você tá aí treinando. Tomara, exatamente. Estou treinando. Os treinos não estão assim como eu queria, mas tá indo bem, não tá indo mal. Vamos ver agora. Eu tenho um mês aí, um mês e meio para me preparar para a próxima competição ainda, então tem tempo. Mas é só porque assim, desde novembro assim que o tempo aqui não tem estado muito bom. Então tem difícil assim organizar assim uma semana assim de treino bom, sabe? Fica uma semana, aí daqui a pouco fica tempo ruim, aí volta, então assim tá bem quebrado assim o treino. Mas ainda assim, tô progredindo, tá indo bem. Então não tá indo exatamente como eu queria, mas ainda tem coisa boa para acontecer na próxima competição, espero. Já que você falou de treino, vamos por aí, né? Uhum. Qual é a regularidade do seu treino aí de prof... Então, eu separo assim, eu faço. Bom, começar simples. Eu treino, basicamente, eu faço 5 mergulhos por semana, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Aí, normalmente, depois do meu dia de descanso, eu sempre faço um mergulho mais fundo. Bom, aí depende da época que eu tô, assim. Esses são os meus dias que eu mergulho. E normalmente, quarta e domingo eu descanso. Quarta eu só faço um treino de mobilidade de manhã. E domingo eu não faço nada, assim, nenhum treino, só cuido da casa, dos animais e vou caminhar, vou na cachoeira, nas praias, conhecer as ilhas aqui. É, À tarde, normalmente eu faço academia ou vou correr, ou agora eu também faço treino de piscina, nesses outros dias, né, nos dias que eu treino. E aí isso tudo aí vai depender de que momento eu tô no meu treino. Quando eu tô fazendo assim menos profundidade e mais volume, né? Tipo agora, essa última semana eu tava mergulhando a 80% da minha melhor marca, né, em 100 pé de pato, né, que era, eu fiz 65, então eu tava mergulhando aí fazendo várias repetições perto de 50 metros. Então, numa sessão, eu ia fazer assim 3, 4 vezes. Estou tentando chegar a 5 vezes em uma sessão em 2 horas, fazer 5 mergulhos a 50 metros em 100 pé de pato. Era uma meta assim que eu coloquei. Tá difícil de chegar lá. O passar do terceiro tá bem difícil. Mas e aí eu treino mais pesado à tarde. Aí faço academia, corro. Agora, quando eu começo a pegar a parte assim, tipo, a partir da semana que vem, aí já é o treinamento para aumentar um pouco. Eu quero voltar às minhas melhores marcas, né? Então, eu quero voltar a 65 e a 88 nas próximas semanas. Aí eu mergulho, mas aí eu já faço, em vez de fazer várias repetições, realmente eu faço um mergulho fundo, e depois eu faço uns mergulhos mais rasos, com pulmão vazio, ou faço alguma coisa assim, treino o meu começo, né? O duck dive, né? Chama, ou faço alguma coisa assim mais tranquila. E à tarde, assim, eu pego um pouco mais leve também na academia e na corrida para realmente manter a energia para os mergulhos fundos. E até porque, assim, o mergulho, né, cansa bastante, né? Toda a parte, assim, neuromuscular, né? Toda a parte do estresse do sistema nervoso. Então, acaba que é bem difícil manter, ainda mais quando você está fazendo mergulhos mais difíceis, mergulhos mais profundos. Você ter energia para fazer tudo isso é bem difícil. Então tenho que acertar bem assim o meu tempo de descanso. Eu acho que talvez assim, eu acho que a maior dificuldade é conseguir acertar assim o tempo de descanso certo para cada atividade para mim. Porque eu gosto de fazer muita coisa, eu sempre gostei de treinar bastante, eu sempre gostei de fazer tudo e dar 100% assim em todo treino assim. Então aprender a relaxar e descansar tem sido talvez o desafio. E corrida, como é que é o É, seu cardio aí? Como é que você faz? Você corre quantas vezes? Qual a distância? Então, agora eu estou fazendo uma vez por semana, que eu estou entrando nessa parte agora que é para focar para a competição. Antes, quando eu tava correndo 3 vezes por semana, em outubro, novembro e dezembro, eu fazia
Um treino para, vamos dizer assim, VO2 máximo e a parte de ácido lático e tudo mais. Aí depois fazia um treino de tiro, né, sprint, e depois fazia um treino de zona 2 assim, um cardio, assim, tipo 1 hora, assim, de uma corrida bem leve. E somado aos treinos de academia. Agora eu só tô correndo uma vez por semana, eu faço um treino toda terça-feira, eu corro, eu faço, ficou famoso aí como Norwegian 4x4, né? Que é fazer 4 tiros de 4 minutos, com 4 minutos descansando, né? Com 4 minutos correndo devagar. E assim, é um treino que eu gosto, assim, nem sei se, não sei, né? Ficou bem famoso, assim, eu faço mais porque ficou famoso, então apareceu pra mim no meu Instagram. E aí eu fui testar e eu gostei bastante, eu acho bem, acho bem legal, assim, eu gosto. Esses 4 minutos, assim, forte, depois 4 minutos descansando. Então eu tenho feito para me manter também, né? E acaba que é um treino de quase 1 hora, dá uns 50 minutos de corrida. E aí é bom, assim, para manter e também tá progredindo nisso. E por enquanto eu tô mantendo, só um treino. E aí eu acho que daqui a provavelmente mais pro final do mês que vem, eu vou mudar e vou estar só fazendo um treino em zona 2 assim, né, em batimento cardíaco mais baixo, um treino assim tranquilo, para realmente aí a época de focar na competição, né, nos mergulhos bem profundos para competição e tá bem descansado. Então esse é meu treino de corrida, assim, eu vou mudando dependendo da minha época. Eu gosto bastante de correr, então eu tento manter. Legal. Sei que a sua alimentação já é um pouco diferente também, né? O Brasil Uhum. talvez merecesse É. comentários, né? Porque não é muito. Aham. Não sei se você Sim, recebe muitos convites para churrasco quando você vai para o Brasil, mas. sim, sempre. É bom, vegetariano agora, né? É bom, já tem um tempo, na verdade, que eu sou vegetariano, mas assim, indo e vindo de ser vegetariano, acho que já tem aí uns 5 anos, mas não fui vegetariano os 5 anos, mas vamos dizer assim, 90% do tempo. Eu fui vegetariano nesses últimos 5 anos. Aí quando eu cheguei nas Filipinas era difícil ser vegetariano aqui, porque não tem a parte culinária aqui não é das melhores, e é muito frango frito, muito porco frito, não tem muito legume, muito arroz. Muito arroz e frango frito, arroz e porco frito, basicamente a alimentação aqui. Tem outras coisas também, estou sendo meio simplista, mas é difícil ser vegetariano. Aí agora que eu tenho uma casa, eu tenho minha cozinha, eu posso cozinhar e é tranquilo. Aí eu vou, né, eu vou no mercado, compro o que eu preciso, compro online também, hoje em dia é bem fácil com isso, então eu consigo comprar tofu online, porque aqui na ilha eu não acho tofu, mas eu consigo comprar online, para ir meio que compensando, né? É, então E sua tem todo esse motivação lado foi também. performance também ou não? Foi mais. Não tanto assim, eu acho que eu até hoje assim, eu nunca tive nunca notei muita diferença em performance com alimentação. Eu também nunca fiz muito teste para isso. Minha alimentação sempre foi bem parecida, mesmo na época que eu não comi, que eu comia carne, sempre não, a minha alimentação não era só carne, sabe? Eu sempre comia bastante legumes, sabe? Eu sempre tive uma alimentação bem ampla assim, sempre gostei de comer muito, então como coisa, e sempre gostei de comer bastante variado assim. Então, assim, eu nunca notei muito, assim, diferença, assim, em termos de performance e tudo mais, com a minha alimentação, com suplementos e coisas assim. A minha motivação maior quando eu me tornei vegetariano foi uma parte, assim, mais política, né, de toda a indústria da carne, de como é, e tanto no Brasil quanto no mundo. Essa foi, assim, a minha maior motivação, e ainda é hoje, a minha maior motivação para continuar sendo vegetariano. E, assim, é uma coisa que não seria só vegetariano, tem outras coisas, assim, que entraria para mim, assim, seria um outro assunto bem maior aí para a gente conversar sobre a alimentação e toda a indústria alimentícia de hoje em dia. Mas, assim, o que eu posso fazer hoje é ser vegetariano, talvez no futuro eu consiga entrar em outros aspectos dessa alimentação também, mas então, não tem tanto um aspecto assim de performance, mas eu sei que existe também. Tem muita gente que gosta e vê a diferença em performance. Eu sei também coisas assim, tipo, né, quando você faz um mergulho fundo, né, uma estática longa, ou que seja um treino de apneia, como você tem muito. Você tem toda a parte, né, do CO2, onde tem todo um aspecto de metabolismo e tudo mais, mas o sangue, né, fica muito mais, tem toda uma tendência a ficar mais ácido. E aí depois você tem todo o seu corpo, né, trabalhando para manter um pH neutro.
E se você come tipo assim, um prato pesado, né, de carne vermelha, que é outro alimento que vai ajudar você a manter o seu sangue, um pH mais ácido, você vai colocar mais uma carga aí, né, para o seu corpo para estar mantendo um pH neutro. Então, se você come tipo uma carne logo depois de um treino, né, você vai ficar muito mais cansado, né, porque o seu corpo vai estar ali trabalhando muito mais pesado para se manter, né, no padrão que ele gosta. Então, realmente tem várias coisas, né? E assim, também carne demora mais a digerir, né? Você pode ter uma digestão assim mais pesada, então se comer uma carne muito gordurosa antes de um treino, realmente vai pesar, né? Para você conseguir fazer um bom treino. Então, você tem uma alimentação mais leve. Mas também, assim, em vários outros aspectos, né? Eu acho que você tem mais experiência com isso do que eu, né? Eu tenho medir assim, né, de uma forma. Sempre fui muito carnívoro, muito onívoro, né? Comia de tudo também, hein? Muito. Uhum. Sim. E aí, ano passado foi o primeiro ano que eu consegui, sem muito esforço, correr muito. Uhum. Então, esse longão aí do final de semana, né, que é o Zona 2 lá, Aham. conseguia fazer É. 20, 30 quilômetros. Foi a primeira vez que todo final de semana eu corria 20 e 30. Uhum. No dia seguinte estava na Uhum. academia de novo. Então, assim, Sim. para um cara, eu já tinha experiência em treinar e ficar dolorido. Mas em treinar Uhum. assim, eu cheguei a. Fiquei tão surpreso que eu comecei a testar, a ver Uhum. qual era a distância a partir da qual eu ia começar a Uhum. ficar com dor muscular. Sim. Mas eu estava num ritmo bom ano passado, né? Agora é inverno aqui. Pudesse te mostrar, tá Uhum. chovendo agora, como sempre, né? É uma chuva só aqui o inverno. Chove uma Aham. vez só, mas começa em setembro e vai terminar em maio. Aí é só essa Nossa, chuvinha. eu não aguento. Não. E aí, assim, Uhum. isso atrapalha um pouco, né, o treino gosto Uhum. muito, assim. Até saio É. para correr no frio, mas não é tão estimulante. Uhum. E Uhum. suplemento, tem alguma coisa aí que te deu alguma vantagem, que o pessoal sempre fala aí de suplemento como se fosse aquele limite, né? Aquele. É, eu também, assim, de novo, é a mesma coisa da alimentação, assim, eu nunca senti muito, eu tomo alguns suplementos, nunca senti muita diferença. Uma coisa que eu tomo bastante, assim, eu tento manter é a proteína, porque como aqui é difícil, né, de você conseguir formas alternativas de proteína, que não seja a proteína animal, eu mantenho o whey protein. É, Então, é um suplemento que eu tomo, assim, constante, ainda mais porque, assim, eu faço bastante exercício, bastante coisa na academia, eu quero aumentar um pouco a minha massa muscular, queria ganhar uns 3 quilos aí. Então, tem todo um trabalho nisso. Mas eu também tomo magnésio antes de dormir. É bom para ajudar, né, a recuperar e tudo mais. Mas, assim, tomo ômega 3, né, o óleo de peixe né, e tudo mais, as cápsulas tomo de manhã. E eu não sinto muita diferença entre tomando e não tomando. Eu nunca parei, assim, para tentar analisar mais, mas, assim, né, a minha experiência, assim, do dia a dia, nas vezes que eu fiquei tomando, não, eu nunca notei tanta diferença. Então, eu estou diminuindo. Eu vou terminar o estoque que eu tenho aqui. Só vou continuar com a proteína e aí vou ver como é que eu me sinto por mais tempo, né? Eu estou um tempo assim tomando e depois quando eu parar, se eu vou sentir alguma diferença. Como acaba que a minha alimentação eu tento sempre manter assim bem variada, eu acho que eu consigo me equilibrar bem com isso. Mas então em termos de suplemento é bem básico assim, eu não tomo nada muito assim, muito fora do normal, não. Tricarbonato um tricarbonatozinho, não Não, toma? exatamente. Não. Não. A gente sabe que tem um Entrar, pessoal eu aí que sigo muito. toma, né? Tem um pessoal que toma. Exatamente. Eu sigo muito. Eu gosto, bom, como eu gosto de academia, assim, levantar peso e tudo mais. Eu sigo muita coisa no Instagram, né? Do pessoal que treina, né? Assim, tipo, fisiculturista, né? Pessoal, assim, bem marombeiro, né? Aí tem sempre esses canais, assim, que é, tipo, assim, fazendo pro, assim. Tem um que eu gosto muito que ele faz, assim, tipo, alimentação do dia, né? Tipo, se você quiser emagrecer, você tem que comer isso, isso, isso. Aí ele passa, assim, uma seringa, assim, na câmera, assim, e, e vai mostrando, Com sabe? Coisa certeza. assim, fazendo. Mas, não, eu tento ficar o mais natural possível e sentir assim, meu corpo. Eu acho que a partir do momento que eu sinto que eu preciso de algum suplemento, mas, claro, o suplemento, assim, mais básico, né? Nada muito químico. Eu, é, eu, aí eu, né, eu vou abordar mais, tipo assim, a proteína que eu preciso.
Mas enquanto eu sinto assim que eu tenho energia para treinar, meus treinos estão evoluindo, eu tento não adicionar muita coisa. Legal. Vamos falar então um pouco de. Falamos da preparação física, né? Dentro e fora da água, alimentação, preparação Uhum. mental. Você faz alguma coisa específica, meditação, Nossa. visualização? Como é que é isso? Uhum. É, porque para mim, eu acho que sempre foi a maior dificuldade. Eu acho que agora não tem sido a maior dificuldade, mas por muito tempo foi a maior dificuldade a parte mental. Você tá calmo pro mergulho, confiante, sabe? Era o que dividia, assim, entre um dia que eu conseguia fazer meu mergulho e um dia que eu não conseguia chegar na profundidade que eu queria, era a minha cabeça. Então, eu comecei a fazer bastante treino de meditação, né, bastante treino de visualização. Então, todo dia de manhã faço tipo uma meia hora de meditação. Meditação, assim, entre aspas, eu falo meditação, mas eu tenho o meu jeito de meditar. Eu, na verdade, eu só sento quieto num canto, confortável, e eu só deixo, assim, tipo, meus pensamentos virem, aí cada pensamento que chega na minha cabeça, eu analiso, eu vou assim, por que que eu tô pensando nisso? Sei lá, eu tô pensando sobre o meu treino da próxima semana. Eu falo assim, o objetivo é o treino de hoje, não é o treino da próxima semana. Então, não preciso me preocupar com isso. Aí eu tento deixar esse pensamento passar. Ou que seja alguma coisa que eu preciso dar atenção no momento. Realmente, eu tenho que resolver isso agora. Aí eu vou, penso na minha cabeça o que eu tenho que fazer, resolvo e deixo o pensamento ir. Então, basicamente, em vez de tentar, assim, não pensar em nada, eu dou atenção a cada um e fico respirando assim com calma e tentando sentir qual é a minha emoção para o mergulho. Se uma parte eu paro e tento assim, o que eu estou sentindo para esse mergulho, e tento entender se tem alguma coisa que está me deixando nervoso para o mergulho ou não. Então sempre eu tento fazer isso. E depois disso, normalmente eu faço mais uns 20 minutos de visualização. E aí depende, aí a minha visualização muda bastante. Eu, às vezes, faço uma visualização do mergulho inteiro, ou eu tenho um aplicativo no, no celular, que você consegue programar, é para treino, assim, de academia, então você consegue programar, assim, minuto por... coisa por coisa, assim, com o tempo que você quiser. E aí eu coloco 3 minutos para começar o mergulho, 2 minutos, faço toda a contagem, aí eu falo assim, começou o mergulho, primeiras braçadas, equalização, entrar no free fall, eu vou marcando tudo assim, ele vai me dizendo onde eu estou no meu mergulho, e aí eu vou visualizando. Às vezes eu faço sem nada, eu só deito e visualizo o meu mergulho, mas assim, tipo, como acontecer, sabe? Eu deixo minha cabeça aí. Ou às vezes tem, tipo assim, uma parte assim que eu preciso, tipo, eu preciso mergulhar e melhorar minha entrada na água, ou preciso melhorar um certo aspecto da minha equalização. Aí eu visualizo só aquela parte, sabe? Então eu faço isso praticamente todo dia. Todo dia de treino eu faço isso de manhã, logo depois assim do café da manhã. E então eu tenho essa parte assim, porque é o que me faz, eu vejo bastante diferença assim para quando eu tô com a cabeça tranquila e quando eu não tô. Legal. Perspectivas para esse ano aí? Como é que tá seu calendário de competição aí? Você já falou que tem três. É, então, abril e maio, né, essas competições já estão certas, que eu vou participar aqui, que são as competições que tem aqui onde eu treino, que são as competições das cimas. E aí eu vou participar, são quatro mergulhos em cada competição. Eu vou estar focando, como sempre, sem pé de pato, né, sem nadadeira e imersão livre. É, Ainda não sei exatamente em termos de números, assim, eu queria estar fazendo aí perto de 70, um pouco mais de 70, sem nadadeiras, e ver quão perto eu consigo chegar de 100 em imersão livre. Ainda tem um mês e meio para preparar, tem que ver, o treino não foi exatamente como eu queria nesses últimos meses, então ainda não sei exatamente como é que vai ser, mas esse é o objetivo, acho que para essas competições. E aí, depois em agosto tem outra competição que eu quero participar, que é aqui na ilha ao lado, em Mactan. E aí eu também, aí agora essa eu não faço ideia como é que eu vou estar em termos de números assim, como é que eu vou estar para essa competição. Espero já estar aí, aí eu assim, meus objetivos para o final do ano, em termos assim, eu continuar nessas duas disciplinas
e continuar focando aí, chegar perto. O objetivo agora é o recorde continental, né? O recorde nacional, então, né, trabalhando no recorde continental, que não vai ser fácil, eu acho que não vai ser esse ano, porque tem esse chileno, né? Eu acho que eu vou ter Carlos que Costa, não? procurar mais dele. Não, tem o Carlos Costa, ele tem o recorde de 100 aletas, né? CNF, que é dele, que eu acho que é 78 metros, mas ele é venezuelano. E agora tem, eu acho, um chileno, se não me engano, eu tenho que conferir, porque ele foi muito bem agora, ano passado, na competição em Dominica. E os recordes dele, assim, o recorde dele de imersão livre é mais de 115, sei lá, tipo 116, eu não lembro agora, mas é bem alto. Então, eu acho que sair de 88 e passar de 115 esse ano vai ser difícil. E outra coisa também é sair de 65 e chegar a 80 sem nadadeiras também. São dois projetos aí bem grandes. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse ano. Eu também sem pressa. Eu não curti assim cada etapa. Mas é assim, é o próximo sonho, né? Chegar nessas marcas. E e até lá, talvez alguém aumente essas marcas também, né? Então, é um processo aí longo, mas vamos ver. E aí depois eu queria também fazer alguma competição de piscina. Eu nunca fiz competição de piscina, sem nenhuma, só para fazer a competição mesmo e ter, assim, uma competição em cada disciplina, não ter nenhuma ambição de recorde nacional, porque é assim, claro, né? Seria legal, mas o tempo de treino, né, para se dedicar, né, para chegar, né, a 8 minutos ou chegar aí aos 200 metros na piscina é grande e, assim, eu prefiro colocar esse tempo na profundidade para chegar nos meus objetivos de profundidade, que esse sim é a parte que é o meu foco. A gente tem uma Mas eu gostaria de fazer vantagem, uma né? competição de piscina. A gente tem uma Ah, vantagem, porque tá mais fácil no masculino, né? Como a é, Nara tá competindo aí, fazendo sim, exatamente. essas distâncias monstruosas A aí, Nara tá ganhou complicou todos demais. exatamente. Tá mais fácil, mas tem pessoal bom aí treinando no Brasil Tem, também, que eu tem, vejo lá no tem. grupo, nas competições, então não tá tão fácil assim não. Mas É. exatamente. Então, esse eu queria só para fazer uma competição em cada disciplina, só para ter assim no currículo, vamos dizer. Então, quando chegar a temporada de piscina aqui nas Filipinas, que é lá para dezembro, começa a temporada de piscina, talvez eu vá fazer. A única coisa é que eu tenho que ir para um lugar longe, é um dia de viagem, aí dá preguiça de ir, mas eu vou ver. Final do ano que vem, desse ano, início do ano que vem, fazer uma competição de piscina também. Mas essa é meio que a ideia de competições. Nas Filipinas, que é o Nama Freediving, é do Box Bem Não sei. Trainer, é por aí, não? Eu não sei onde é. Eu não sei se é nas Filipinas ou é na Tailândia. Eu não conheço muito as outras escolas aqui. Pelo menos não é perto de onde eu tô. Talvez seja na Tailândia ou na Indonésia. Eu não sei, tinha que pesquisar, né? Agora, uma Eu coisa não me chamou a conheço a escola atenção aí. aí. Você falou, tanto Ah, na parte de piscina quanto de profundidade, você vai sem nadadeiras, né? aham. É, Não é aí essa a oportunidade dos patrocinadores te mandarem nadadeiras para você exatamente. começar? Com nadadeira. Exatamente. Se alguém quiser me mandar uma nadadeira, Ah, eu começo. Mas aí eu tenho que quebrar. Eu falei pro Carlos Diesel que eu ia ficar sem nadadeiras e na imersão livre e deixar ele fazer os mergulhos de pé de pato e monofin. no fim. Aí eu vou ter que, né, perturbar ele um pouco mais. Mas não. Mas eu não tenho. Eu tenho meu pé de pato é bem básico. Na verdade, nem é tão básico assim. Eu tenho um pé de pato bom de fibra de carbono, mas ele é curto. E, e não é só isso também, é também o tempo, né? Eu tô indo bem nessas duas disciplinas que eu gosto e ter o tempo para treinar quatro disciplinas, né? De duas disciplinas, coordenar esse treino já é difícil. Coordenar quatro disciplinas já fica mais difícil ainda. Mas eu tenho vontade um dia, se realmente se surgir patrocínio, aí seria a oportunidade perfeita de ter um pé de pato, ter as nadadeiras, né? Tanto o bifins quanto a monofin. Seria bem legal. Eu já treinei, eu já fiz uns treinos assim, eu já fiz uns mergulhos com nadadeiras boas e é muito bom, assim, é bem diferente. Então tenho vontade um dia. Mas o que seria bom mesmo é roupa de mergulho.
roupa de mergulho eu preciso para todas as disciplinas, né? Então, se algum patrocínio quiser uma roupa de mergulho, é sempre bom. Ainda mais agora que essa época do ano tá meio frio aqui, minha roupa de mergulho que eu tenho é boa, é 1 milímetro, de uma peça só, aí eu fico com frio para treinar, aí eu tenho que usar minha outra roupa de mergulho. Na verdade, nem é minha, a roupa de mergulho aqui do lugar que eu treino, e aí faz uma diferença e tanto. É impressionante. Eu faço assim, em termos de número, né, subindo, se pegar assim, a cada 10 metros, eu faço uma ou duas braçadas a mais para cada 10 metros e para uma perda de velocidade de 0,1 metros por segundo. Então, com minha roupa boa de mergulho, eu faço aí por volta de 3 a 4 braçadas por 10 metros e numa velocidade aí entre 0,9 e 1 metro por segundo, assim, e bem, sabe, fácil, assim, não me sinto cansado, é bem tranquilo. Com a roupa de mergulho que não é boa, eu preciso aí de 5 a 6 braçadas por 10 metros e para fazer assim difícil uma velocidade aí de 0,8 metros por segundo na subida. Então, assim, faz uma diferença boa. É, assim, Patrocinadores aí, ó, você que quer divulgar a exatamente. sua marca, esse é o homem, esse é perfeito Exatamente. para divulgar, né? Exatamente. O Brasil está crescendo a apneia, daqui a pouco tem um lugar aí, né, em Minas, não, para mergulhar fundo também. E as Aham. piscinas, e o mar bonito, né, lá na Fernando de Noronha. É, tem razão, verdade. Hum. Ô, Bruno, aí agora sim, todo mundo pede dicas de apneia, dica de mergulho livre, dica de Uhum. respiração, dica de profundidade e equalização. Se você pudesse dar uma dica para alguém que tem interesse aí, que quer começar no esporte ou melhorar no mergulho recreativo, qual seria essa Uhum. única dica aí? É, uma dica. Acho que tem tanta coisa, né? Tem tanto aspecto assim do esporte. Não tem nada assim que assim vai fazer você mergulhar bem, né? A não ser treinar bastante. Mas eu acho que é assim curtir, né? Fazer com sem pressa, fazer com calma, tá tranquilo, sabe se habituar à água e, é, e não e não se afobar assim nesse início, porque né, é um ambiente diferente, né? Então, eu acho que você tem que se habituar ao ambiente, a não ser que você seja muito experiente, né? Você tenha bastante uma boa experiência com água, em mergulhar, né? E tá curtindo a água, mas muita gente eu vejo que demora, né? Assim, tem uma certa barreira, assim, né? A vencer, se sentir confortável na água. Então, acho que sim, relaxar, curtir, aproveitar esse momento no início, não tentar ir, tipo assim, muito fundo logo de cara, aproveitar para acertar cada coisa assim com calma. Eu acho que seria a dica, porque de resto assim, cada depende, né? Tem tantas coisas que podem acontecer, né? Então, pode ser que seu problema seja você não está muito bem de forma física, então é um pouco mais difícil de mergulhar, sabe? Você precisa de melhorar um pouco a forma física em geral, ou pode ser que você tenha um problema de equalizar o ouvido, então você tem que fazer treinamentos para melhorar a equalização. E mesmo assim, a equalização tem vários aspectos de equalização que podem ser o seu problema, sabe? Não é só uma coisa, tem tantas variáveis. Pode ser a sua técnica, coordenação motora. Então, vai depender aí de onde está a sua dificuldade, né? E que também não é para encarar como uma dificuldade, né? Assim, acho que também assim, como que você aborda, né, o que você tem que melhorar, né? Às vezes você pensar assim, que você tem um problema, sabe? Eu tenho um problema, não consigo equalizar. Eu acho que sempre é uma forma negativa, né? Você pensar assim, como é a sua próxima, o seu próximo desafio, né? Assim, tipo, agora eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que trabalhar nisso, né? Mas nunca assim, meu mergulho foi ruim, minha equalização não funciona. Eu acho que você ter essa mentalidade de que são os seus desafios, né? As coisas que você tem que trabalhar para crescer e para continuar melhorando no esporte ou também continuar melhorando na parte recreativa, né? Estar mais confortável para ir mergulhar nos corais, ver uma tartaruga ou algo do gênero, né? Legal, bacana. Bruno, eu tô muito feliz de ter tido essa conversa, por Uhum, duas razões, né? Uma que a gente teve a uhum, oportunidade de conversar de novo,
E a Uhum. segunda é que ver com áudio dessa vez, espero, né? Espero que tenha áudio Sim. e a gente possa publicar isso tudo aí. Áudio, vídeo, tudo. Tudinho. Ah, É que é. já tá ficando escuro. Tá ficando Essa escuro, hora. essa mudou bastante aí a luz. É. Cara, mas pô, muito bacana ter essa oportunidade. Uhum. Vamos ver se a gente faz uma próxima conversa, talvez, com mais gente, né? Ao mesmo tempo, e a gente vai Sim, acompanhando tomara. o Aham. calendário de competições, né? Então, vou desligar a câmera aqui e a gente já fala sobre treino. A gente fala sobre vários aspectos. Podemos. E aí já deixa só para o Sim. pessoal que tá pagando o nosso É, Patreon. Aí, não, brincadeira. exatamente. Começar com. É, Valeu, meu é, velho. Pô, prazer é muito grande aí é. falar contigo de Uhum. novo aí. Sim, Valeu, e é isso aí. Vamos ver se a gente já sim, marca a muito próxima. bom. Com certeza, marcaremos o próximo. Para a sua próxima competição e minha próxima competição também. Ó, combinado. É, Então vamos fechar aqui, vamos dar é, um high five na câmera aqui. é. Já fecha.